Olá a todos vocês que estão aí, mais um Bíblia Sem Pressa. Nós estamos prontos aqui para estudarmos mais um pouquinho da Palavra do Senhor. Desta vez nós vamos estudar os capítulos 6 a 10 de Josué. E nós vamos começar já pedindo ao Senhor revelação da palavra, para que eu não fale nada de mim mesma, mas que nós possamos ter de Deus toda a revelação que Ele tem para nós hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante da Tua presença, agradecidos ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem ministrado no nosso coração, tantas bênçãos, Senhor, tantos favores. Nós não merecemos, mas o Senhor insiste em ser bom para conosco. Ó Deus, te louvamos, ó Pai querido, por esse privilégio que temos de estudarmos mais uma porção da Tua palavra. Vem com toda a revelação necessária, que aquilo que eu não souber, ó Deus bondoso, transmitir, que o Espírito Santo possa fazê-lo, tirando todas as dúvidas, ó Deus, e permitindo, ó Pai querido, que nós tenhamos, ó Pai querido, no nosso coração, a espada flamejante da palavra de Deus, que penetra juntas, medulas, penetra no nosso coração, faz a divisão entre a alma e o espírito, e que nós possamos ser transformados por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar, então? Como sempre, eu peço autorização para dividir a tela com vocês, né? Hoje eu arrumei aqui um fundo, né, de deserto, né? Para nós termos uma maior clareza do que está acontecendo ali em Josué. Amém? Vamos começar? Então, nós vamos ver aqui de onde paramos, né? A celebração da Páscoa marcou uma importante transformação na vida de Israel, do povo. Por quê? Porque o maná cessou, né? O povo passou a comer o que a terra produziu. Nós lemos isso no capítulo 5, versos de 10 a 12. E se acabou o maná, é porque chegou a terra prometida. Toda vez que nós estamos no deserto, Deus nos sustenta. Mas a partir do momento que chegamos à nossa promessa, o maná cessa. Então, eu não me contento com o maná, eu vou comer o melhor dessa terra. Amém? Josué, capítulo 5, verso 10, diz assim: enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. A travessia do deserto me garante o maná. E enquanto estiver no deserto, Deus vai me sustentar. Porém, quando eu atravessá-lo, com certeza, Deus vai me dar condições de me sustentar. E é exatamente aí, né, que eu devo tomar mais cuidado com o orgulho. Para quê? Para que o processo seja suave, para que o processo seja frutífero. Então, quando nós nos deparamos com a terra prometida, o maná cessa, né? Então, que nós possamos estar bem ligados, né, a isso, para que o Senhor nos sustente em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa nos dar graça, que Deus possa nos dar sabedoria e que nós possamos entender quando Deus vem trazendo provisão para nós através do maná. E tomando cuidado com o orgulho, tomando cuidado com a vaidade, para que o nosso processo seja abençoado. Né? Vimos também que um comandante do exército do Senhor mandou Josué tirar as sandálias dos pés. Do mesmo jeito que fez com Moisés, Deus fez com Josué, né? Dos versos 13 ao 15 do capítulo 5. Né? Deus fez de novo como fez com Moisés. Todas as tribos levantaram um príncipe e Deus mandou o seu, o próprio Jesus Cristo, a espada, a palavra revelada, o verbo diante de Josué. Olha que coisa mais linda é saber que o próprio Jesus, né, se manifestou ali diante de Josué. Sendo assim, nós vamos ao capítulo 6, eu estou pegando aqui minha Bíblia, para que nós possamos entender um pouquinho.
Jericó. O povo, então, está ali diante de Jericó, uma cidade fortificada. Quando a gente fala que os muros foram derrubados, não eram qualquer muros, eram muralhas fortíssimas ali, né? Então, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, né? Ninguém saía, ninguém entrava, nós lemos isso no verso 1 do capítulo 6. Então, disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Nós lemos isso do versículo 1 ao versículo 3. Então, o que a gente observa ali? Uma persistência, uma resiliência, né? Marcharam uma vez por 6 dias. Rodearam a cidade 6 vezes, uma vez cada dia. Todos os homens armados em silêncio, mas no 7º dia faz barulho, 7 voltas. Nós lemos isso do verso 2 ao verso 7. Então, Deus é estratégico. Quando Deus traz as estratégias de guerra, nós não podemos menosprezar as estratégias de guerra de Deus, porque Deus sabe o praquê de tudo isso. Então, eles fizeram como o Senhor ordenara, sem dar um brado sequer, silenciosamente, até o dia que Josué lhes ordenasse. Então, dos versos 8 ao 10, que nós vamos ler aqui, diz assim: quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocaram-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão, né? A arca do Senhor representava a sua presença à frente do povo. Nós lemos do verso 11 ao verso 14 que a arca era a presença de Deus. E no 7º dia, rodearam a cidade 7 vezes e gritaram, segundo nos diz os versos 15 e 16. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã, cedo. Quando a gente levanta cedo, indica prontidão em fazer o que Deus manda. E marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhes entregou a cidade. Então, Josué foi ali, boca de Deus, né? Mandando o povo gritar na hora certa. Toda Jericó foi consagrada ao Senhor. Tudo foi destruído, menos a casa de Raabe. No verso 17, nós lemos assim: a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Então, Raabe não era um chefe de Estado? Ela não era prefeita, ela não era governadora da cidade, não, ela era uma prostituta. E Deus faz isso para nos lembrar que ele chama e usa quem ele quer, principalmente os improváveis. Raabe é a primeira mulher improvável que surge para servir ao Senhor. Nós veremos outras daqui a pouco, mas por enquanto estamos vendo Raabe. E ela foi salva juntamente com os seus. A cidade foi destruída, sim. As coisas consagradas, né, que eram os utensílios de prata, de ouro e de bronze, foram para o tesouro do Senhor. E nós lemos isso do verso 18 ao verso 25. Raabe deixou, então, aquele fio de escarlate, né, ali na janela da sua casa, para simbolizar que o sangue de Jesus estava ali cobrindo a vida dela e tirando todo o pecado. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lançará os seus alicerces.
e à custa do filho mais novo, lhe colocará os portões. Nós lemos isso em Josué 6, 26. E aí? Quem você acha que foi Iel? Você já ouviu falar nesse nome? Iel? Aquela pessoa que estuda a palavra, que gosta de ter revelação da palavra, que busca a revelação em Deus, não se contenta apenas de ler a palavra, mas vai pesquisar se essa profecia se cumpriu. Então, eu quero ler para você. Alguém tentou e a profecia se cumpriu. Lá em 1 Reis 16:34, vou ler para vocês. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, verso 34, diz assim, olha, vou ler para você. Durante o reinado de Acabe, Iel, de Betel, reconstruiu Jericó. E como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, Iel perdeu Abirão, seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó. E perdeu Segube, o seu filho mais novo, quando colocou os portões. Eu acho bom nós não pagarmos para ver. Quando Deus anunciar uma profecia, é melhor que nós escutemos muito bem as suas palavras, porque muitas vezes nós não damos ouvidos ao que Deus tem. Muitas vezes nós achamos que Deus é misericordioso demais para nos fazer sofrer, né? Para nós pagarmos preço. E nós escolhemos coisas erradas, fazemos aquilo que não era para ser feito, né? E foi o que aconteceu com Iel. Vou até voltar o nome dele aqui para você ver. Iel foi lá e pagou para ver. Ah, será? Deus é tão bonzinho? Deus é tão misericordioso? Será que eu vou sofrer tudo isso? E ele foi lá e reconstruiu. E a profecia se cumpriu. Num dia, né? Ele resolveu reconstruir a cidade de Jericó. Quando ele colocou os alicerces, o filho mais velho faleceu, Abirão. E quando ele colocou os portões, o filho mais novo, Segube, faleceu também. Então, não pague para ver, não, tá bom? E o nosso Deus, ele é misericórdia, mas ele também é justiça. Deus muda decretos e usa quem ele quer. Foi assim no caso de Raabe. Raabe foi um exemplo disso. E quando você abre sua Bíblia, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 31, você entende muito bem o que Deus fez na vida de Raabe. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Ela não foi morta, porque ela resolveu crer no Deus que ela nem conhecia, né? Deixando ali um fio de escarlate. Josué, capítulo 7, diz que os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Então, o que eu aprendo com isso? O pecado de uma pessoa é o pecado de todos. Todos pagam o preço pelo pecado de um só. Acã se apossou de coisas consagradas e as escondeu. E por que, Mary, aconteceu isso? Porque Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada antes deles entrarem na Terra Prometida. Ou seja, Jericó foi a primícia, a primeira cidade. E essa cidade, por ser primícia, ela pertencia ao Senhor. Por isso, as coisas que Acã escondeu eram também consagradas ao Senhor. Nós vimos isso no verso 1. Então, toda vez que eu mexo na primícia, naquilo que não me pertence, seja dízimo, oferta, né? Seja filho que às vezes ocupa o lugar de Deus, não. É do Senhor. As primícias da minha casa, meu primeiro pagamento, né? É tudo do Senhor. A Ele devolvemos tudo o que dele recebemos, né? E assim Deus fica irado. Israel espionou a cidade de Ai, era uma cidade pequena, né? E com quase 3.000 homens,
Israel pensou, vai ser fácil ganhar essa guerra. E foi guerrear contra ela. A cidade era pequena, eles já eram homens de guerra, já estavam acostumados a guerrear, mas qual não foi a surpresa quando 36 homens foram mortos? E Josué vai lá questionar o Senhor. Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Aí Deus revelou que havia pecado oculto em Israel. Dos versos 2 ao verso 12, você vai ler exatamente sobre isso. Depois você dá uma lidinha lá, no capítulo 6, no capítulo 7, aliás, né? Versos de 2 a 12. Quando foram pesquisar, viram que o pecado de Acã foi denunciado, foi revelado, foi tratado, foi banido. Depois do povo se santificar, Deus trouxe à luz o pecado de Acã. Nós lemos isso do verso 13 ao 18. Então, houve um confronto. Vamos ler como foi esse confronto? Verso 19 do capítulo 7 diz assim: Então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Olha o confronto aí. E a cobiça de Acã fez com que Israel passasse vergonha, né? Então Acã foi, respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, e ele vai e confessa. Se você quiser saber mais um pouquinho, leia do verso 20 ao 24. E lá no vale de Acor, que significa vale da desgraça, Acã foi apedrejado. Nós lemos do verso 25 ao verso 26, né? É muito sério isso. A pastora Dani, ela tem uma maneira de ensinar os seus filhos muito interessante, que serve também para nós, que somos ovelhas. Ela diz que prefere nossa pior verdade, nunca a nossa melhor mentira. A partir do momento que nós mentimos, enganamos, nós vamos enganar sempre. E aqui no pecado de Acã, Acã foi esconder, como se pudesse esconder algo de Deus. Nós não podemos. E Deus vem, e no vale da desgraça, Acã foi apedrejado. Quando se fala em capa de Acã, o que isso quer dizer? Eu trouxe para você o significado. Capa de Acã é tudo aquilo que está escondido em minha vida. Então, Satanás, ele não é criativo. Mesmo o pecado que vem sobre a minha vida pode ir sobre você também. Então, ele usa pornografia, ele usa vícios, roubos, furtos, adultérios, mentiras, todas as obras da carne, ira, cólera, maledicência, fofoca, né? Inveja, orgulho, tudo isso como capa de Acã. Tudo que está escondido em mim. A partir do momento que eu me abro e confesso, essa capa de Acã sai de sobre mim. E eu estou limpa diante do Senhor. Por isso que eu falo tanto do NV, um ministério tão abençoado da Igreja Bola de Neve, que é onde você vai confessar seus pecados. E ali, uma vez que você confessou, Deus te perdoa e você está curado daquele mal. A capa de Acã não está mais sobre a sua vida e você não tem mais peso nenhum, mas você é curado e sarado em nome de Jesus. Em Josué capítulo 8, Deus deu ao povo estratégias de guerra depois de animar Josué. Que Josué, né, participou lá da morte de Acã, Acã foi apedrejado, foi morto. E aí, como seria daqui para frente? Aí Deus vai e fala para Josué assim, Josué, não tenha medo não, não desanime não, avance contra Ai, eu vou entregar o seu rei, seu povo, sua terra, pode avançar que eu vou dar, afinal de contas o pecado foi confessado. Agora você está livre, pode ir avançando que eu vou te dar Ai em possessão. Pode ir lá que vocês vão ganhar essa guerra. A cidade de Ai, então, foi tomada por completo e foi incendiada. Não era mais primícia, né? E ela foi totalmente incendiada. Josué, então, ergue um altar ao Senhor, lhe oferece holocaustos e sacrifícios de comunhão. Nós lemos isso no verso 30 e 31 do capítulo 8. Então, Josué ergue um altar ao Senhor. E ali, na presença dos israelitas,
Josué copiou as pedras da lei que Moisés havia escrito. Nós lemos no capítulo 8, versículo 32. Todos ouviram a lei. Nos versos 34 e 35, nós lemos que todos os que estavam ali ouviram a lei de Moisés, né? Agora copiada por Josué. O que eu aprendo, então, com esse capítulo? Que eu sou pecadora, e enquanto estiver nesta terra, terei pecados para confessar e tratar. Talvez se Acã tivesse logo confessado, ele não seria morto. Mas seu coração estava na capa, estava nas coisas escondidas. Então ele precisou ser morto em apedrejamento. O que não posso é esconder o pecado, como se Deus não visse e não conhecesse. O mesmo que Acã tentou fazer. Acã tentou esconder o pecado. A partir da confissão e do tratamento do pecado, chamando o pecado pelo nome, Deus passa a me abençoar novamente e eu venço o inimigo que me oprime. A partir do momento que eu confesso, tratando o pecado como pecado, dando nome a ele, se é pornografia, pornografia. Se é sexo ilícito, sexo ilícito. Se é adultério, adultério, né? Tudo isso eu preciso confessar diante do Senhor e abandonar esse pecado. Aí sim, perdoada, até os despojos da guerra, Deus vai me dar. Eu vou sair ilesa da guerra, porque Deus vai ser a minha defesa, Ele que vai guerrear as minhas causas. Entramos, então, no capítulo 9 de Josué. E entra na história um povo chamado Gibeonitas. Eles estavam com medo dos israelitas. E aí eles inventam uma história, gente, mirabolante. Primeiro teatro que a história já contou foi o teatro inventado pelos gibeonitas. Se você quiser, leia o capítulo 9 de novo, que você vai entender. Os israelitas não deveriam fazer alianças com outros povos. Nada disso. Eles nem consultaram ao Senhor, já foram fazendo aliança com aquele povo. Sem lembrar que há um tempo de conquistar. Nós precisamos conquistar. Então, quando você está conquistando algo, você não deve temer, você deve ir e não fazer aliança com aqueles povos, que, é claro, eles vão ter medo, não é? Lá no verso 4 do capítulo 9, diz assim, vou ler o 3 também. Contudo, quando os habitantes de Gibeon, gibeonitas, né? Os heveus, souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Ardil, então, significa estratégia ou acordo para impedir sua destruição. Eles enviaram, então, uma delegação, trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Muito interessante esse teatro, como se eles estivessem vindo de longe. E aí fizeram aliança com Israel, sem Israel consultar o Senhor. Foi uma estratégia que eles fizeram, um acordo, um ardil para impedir a destruição deles. Os gibeonitas usaram de esperteza e foram muito espertos. Os israelitas caíram direitinho. Nós lemos do verso 1 ao verso 15 a aliança que Deus não aprovou, mas eles fizeram. No capítulo 9, verso 16, diz assim, 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, 3 dias, os israelitas souberam que eram vizinhos deles e que viviam perto deles. Então, eles não queriam ser mortos, eles não queriam pagar o preço com a própria vida. Então, eles disseram que vinham de longe, então camuflaram, fizeram aquele teatro, né? Os israelitas descobriram tudo, mas como não consultaram o Senhor, fizeram o juramento de não acabarem com aquele povo. Será que isso deu certo, gente? Será? Olha só. Porém, por causa do juramento que os seus líderes tinham feito, os gibeonitas, em nome do Senhor, o Deus de Israel, os israelitas não os mataram, e por isso todo o povo reclamou contra os líderes. Olha isso. Por causa do juramento que os seus líderes tinham feito aos gibeonitas, em nome do Senhor, o Deus de Israel. Isso não era para ter acontecido, né? Mas aconteceu, porque os próprios líderes não foram buscar o Senhor. O que eu concluo, então?
Líderes erram. Não deveriam, gente, mas erram. São feitos de carne e osso, como você e como eu. Mesmo assim, Deus ainda transforma a maldição em bênção. Mas Deus transforma a maldição em bênção, Deus perdoa, mas a consequência eles vão sofrer. E esta aliança vai custar muito caro. Vamos ler do verso 19 ao 27 para a gente poder entender. E quando eu comparo com 2 Samuel, capítulo 21, eu vejo o que aconteceu por conta desta aliança. Se você quiser, dá mais uma estudada aí do verso 19 ao 27 e vai comparar com 2 Samuel 21. Vocês vão ver o que os gibeonitas fizeram na vida do povo de Israel. Quando eu vou lá em 2 Samuel, capítulo 21, eu entendo perfeitamente que alianças feitas fora do propósito do Senhor não dão certo, tá? Eles enganaram os israelitas, também conhecidos como heveus, né? E aí Deus vem e faz uma vingança ali. Depois você vai ler e você vai entender, tá bom? Moisés e eu já estamos nesse capítulo. Aprendo a não agir na independência. Quando eu ajo na independência, o que acontece comigo? Eu posso me frustrar, porque eu não sei o que se passa daqui a 2 minutos. Eu estou aqui falando com você agora, eu não sei o que se passa comigo daqui a 2 minutos. 1 segundo, 2 segundos, eu não sei, não é? Não sei. Mas eu preciso agir na dependência de Deus. Devo agir consultando ao Senhor. Tudo que nós vamos fazer... Olha, nós consultando ao Senhor já dá errado. Miguel está precisando trocar... Miguel é meu filho caçula. Está precisando trocar os pneus do carro dele. E nós pesquisamos preço de pneu, o aro que a gente precisava. E nós oramos ao Senhor por uma oferta que nós encontramos na internet. E já fomos lá e compramos. Oramos e compramos. Você acredita que tem 2 semanas que nós compramos esses pneus e eles ainda não chegaram? Não chegaram em casa ainda. Nós achamos que caímos no golpe dos pneus, infelizmente. Mesmo orando, Satanás já investe contra a nossa vida. Você imagine sem oração, sem consultar ao Senhor em tudo, o que você acha que acontece? Estamos orando a Deus, para Deus tocar nos corações e nós termos pelo menos o reembolso desse dinheiro, porque já foi até pago. Nós vimos uma promoção boa e aproveitamos essa promoção. E, na verdade, não sabemos se caímos no golpe do pneu. Na verdade, que o pedido está lá, a comprovação do pagamento também está lá, mas nós não recebemos o pneu. Oramos, hein? Não fazemos nada aqui em casa sem consultarmos o Senhor antes. Mesmo assim, nós corremos o risco de agirmos muitas vezes na independência. Cuidado, aprenda com os nossos erros aí. E no capítulo 10, para encerrarmos essa leitura, Israel precipitadamente, sem consultar ao Senhor, fez uma aliança com os gibeonitas. E agora, com medo dos israelitas, 5 reis se levantam contra os gibeonitas e Israel, porque Israel agora se aliançou aos gibeonitas. Então, Israel foi forçado a entrar numa guerra desnecessária. Você já entrou em guerras desnecessárias por causa de alguém? Ah, mas é minha prima, coitada, está precisando tanto, vou guerrear por ela. E aí você fica sabendo que não valeria a pena aquela guerra. Às vezes nós nos desviamos totalmente dos planos que Deus tinha para nós, como o povo hebreu fez. Eles se desviaram totalmente. Nós lemos isso do verso 1 ao verso 6, não é? Muitas vezes isso acontece conosco. Quando compramos brigas que não são nossas, desnecessárias. Brigas que eu não tenho que meter a mão na cumbuca de ninguém. E eu quero meter a mão na cumbuca, quero ajudar, quando na verdade isso não me compete. Entrega para Deus e deixa Deus agir. Lá em Josué 10:7 diz assim: Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses 6. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Então, mesmo Josué entrando numa guerra desnecessária,
Deus ainda promete vitória e prometeu a Josué que nenhum daqueles reis resistiriam a Josué nem a Israel. Josué saiu de Gilgal e marchou a noite toda, subindo sempre. Ele atacou de surpresa. E olha o que aconteceu. Deus cumpriu suas promessas e, por amor a Josué, deu vitória aos israelitas. Deus interveio, fazendo chover até pedras de gelo. Nós lemos isso no verso 11. Deus combateu por Israel e fez chover pedras dos céus. Olha que Deus maravilhoso é o nosso. Quero contar uma experiência que me aconteceu hoje, agora há pouco. Eu faço massagem numa irmãzinha que é do Bola de Neve, e eu fui de bike. Agora está chovendo, mas na hora não estava chovendo. E eu fui de bike, deixei minha bike presinha lá em frente ao espaço que ela usa para fazer massagem. E subi, fui fazer a massagem e tal. Na volta, né? Depois que termina tudo e tal, me vesti. Fui procurar a chave da tranca da bike. Cadê a chave? E algo me dizia assim, a chave ficou na bicicleta. Falei, pronto, né? Tá trancada, alguém viu a chave lá dentro, já abriu e levou. Na mesma hora eu falei, Senhor, eu estou perdendo tanta coisa essa semana, estou até tomando muito cuidado. O Senhor tenha misericórdia. Se alguém levou, que seja feliz com a bicicleta. Queridos, Deus cumpre todas as suas promessas. Quando você ora a Deus, você coloca seu dia diante do Senhor, Deus abençoa. Quando eu abro a porta, estava a bicicleta lá, a chave lá na cestinha esperando, uma chave azul que chama muito atenção, mas ninguém tocou na minha bicicleta. Olha que coisa maravilhosa. É quando você confia que o Senhor vai dar a vitória, né? E Deus prometeu que daria a vitória a Israel contra aqueles 5 reis. E assim foi. Não haveria luz suficiente para Israel vencer. O dia ia escurecer e Israel não poderia vencer. Sabe o que Josué fez? Tem uma música que fala: Josué orou e o sol parou, né? Fala de Elise e fala de Josué. Josué orou e o sol parou. Então Josué exclamou ao Senhor, clamou ao Deus dos céus, pedindo-lhe que o sol parasse. E é claro que o sol parou. Por quê? Com certeza, Deus guerreava por seu povo. Nós lemos no capítulo 10, verso de 12 a 14. Quando Deus guerreia por nós, tudo acontece. Até a chavinha fica lá na cestinha e ninguém rouba a bicicleta. Olha que coisa maravilhosa, né? Os 5 reis estavam tranquilos lá na caverna de Maquedá. A caverna de Maquedá é uma das cidades reais dos cananeus, cujo nome significava lugar do pastor. Então, eles estavam lá comemorando, né? Tudo bem, não vai acontecer nada conosco, estamos aqui escondidinhos. Josué deu ordem para que os trancassem na caverna. Então, os homens foram lá e trancaram os 5 reis lá dentro. Chegou a hora de eliminar o mal pela raiz. Então, os 5 reis foram enterrados na mesma caverna onde se esconderam. Pequenas guerras nos distraem. Devemos ir direto na raiz e eliminá-la. Então, cuidado com as guerras pequenas, elas são distrações para nós. Nós temos que ir direto na raiz. E a raiz ali, qual era? Destruam as nações. Verso de 22 a 28, nós lemos no capítulo 10. No mesmo dia, Josué teve uma sucessão de vitórias contra 7 reis, ou seja, 7 nações. Agora ele aprendeu a guerrear no lugar certo. De um povo escravo, agora os hebreus, eles são pessoas guerreiras que se levantam em Deus, né? Então, o povo escravo do Egito se levantou agora em poder e autoridade. E é guerreiro que se levanta. Orão entrou numa guerra que também não era sua e pagou com a própria vida. Nós lemos isso do verso 29 ao 43 do capítulo 10. Você pode ler depois. O que eu aprendo, então, com o capítulo 10? Deus me dá autoridade para eliminar. Sabe o que Deus me dá autoridade para eliminar? Todos os reis dos cativeiros que me escravizam. Você tem algum cativeiro ainda aí te escravizando? Deus te dá autoridade para eliminar esses reis. Mas ele me ensina a ir na raiz do problema.
não é? Bato muito nos meus filhos. Por que eu bato muito nos meus filhos? Porque tem ira em mim. Essa é a raiz. Então, vamos tratar o quê? Os seus filhos, você, a ira que tem dentro de você. Não devo me contentar com pequenas vitórias, mas sim ir na raiz do problema e exterminá-lo para sempre, não é? Eu não posso gastar. Então, o que eu faço? Eu não fico com dinheiro. Eu vou na raiz do problema, vou confessar que eu tenho problema, que eu gasto demais, tenho um gasto compulsivo, então o dinheiro não fica na minha mão, que eu não posso gastar, né? Eu gasto muito no cartão de crédito, vou controlar o cartão de crédito. Não, quebra o cartão de crédito e viva com o que você ganha. Essa é a raiz do problema e você precisa exterminá-lo para sempre. Parece que estou cercado? Não, sou guardado por ti. Tem uma música que fala assim: parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, né? Isso é maravilhoso quando nós pensamos que somos vitoriosos e assim nós seguimos vitoriosos em Deus. Olha que maravilha. Hoje, então, do capítulo 6 ao capítulo 10, nós estudamos um pouco mais da história de Josué, né? Vimos que os muros ali foram destruídos, que Raabe foi poupada, Acã foi exterminado por conta da sua ganância, vimos 5 reis também que foram mortos, 7 reis também que foram mortos, e, enfim, eu chego à conclusão de que Moisés recebeu foi um prêmio. Como é que Moisés ia aguentar guerrear tanto? Josué está no lugar certo, guerreando contra aquele povo com força, com vigor, porque desde o primeiro capítulo Deus fala para ele: não tenha medo, não pasmes, não te espantes, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço, eu sou a tua rocha firme. É isso que Deus fala para você neste dia. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu quero abençoar cada pessoa que vai entrar aqui nesse estudo. Eu quero clamar ao Senhor que o Senhor venha com toda a revelação que eu não consegui e que o Senhor venha trazendo, ó Deus bondoso, o escape de algumas situações terríveis, ó Pai querido, que nós entramos sem a tua autorização. Em nome de Jesus, ó Deus bondoso, nos livra, Senhor Deus, de guerras desnecessárias e que nós possamos aprender a guerrearmos apenas as guerras que o Senhor nos colocar nelas, para a glória do teu nome, no nome santo, poderoso e invencível do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Que Deus possa te abençoar. Amanhã tem culto às 20 horas no Bola de Neve. Sexta-feira tem pastor Digão. Para quem você que mora aqui, que possa estar conosco, venha. Sábado tem o Congresso de Mulheres. Com certeza vai ser, vai passar pelo Instagram. Pelo Instagram talvez não, mas pelo YouTube com certeza. PRA.Dani Parente Mota. PRA de pastora, é a abreviação de pastora. Pastora Dani Parente Mota. Tá bom? Esperamos vocês no culto de amanhã, no Digão, e online. Se você não fez a sua inscrição, pode assistir o congresso online da sua casa. Vai ser bênção demais a partir das 14 horas de sábado, ok? Que Deus te abençoe. Eu quero me despedir dizendo que se Jesus não tiver voltado, nem eu tiver ido ao seu encontro, semana que vem estaremos de volta em mais um Bíblia Sem Pressa. Para mim é um prazer estar estudando a palavra com você. De 5 em 5 capítulos, nós já estamos nos livros históricos, e Josué é o primeiro deles. Amém? Que Deus abençoe você e sua casa. Fique com Deus.